Olá, seres brincantes! Que bom ter vocês por aqui em mais um episódio do Repensar as Infâncias. Esse programa que é promovido pela Brincaê, aqui na Abla FM e transmitido ao vivo para vocês todas as sextas-feiras, quer dizer, todas não, a cada 15 dias, às sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã. Então, que bom ter você aqui, que bom que você tá voltando, que bom se é a primeira vez que você tá chegando. Então, hoje eu venho aqui para trazer coisas novas, interessantes, mas não muito fáceis de serem digeridas e pensadas. O programa de hoje traz uma temática para a gente continuar a nossa intenção do Repensar as Infâncias, que é escutar, ouvir, pensar, refletir sobre as crianças, sobre as adolescências, em perspectivas diferentes, em perspectivas que muitas vezes nós não estamos acostumados a pensar e às vezes nem prontos a pensar. Então, vamos continuar junto, vamos continuar repensando essas infâncias, porque esse é o nosso propósito aqui. Eu sou a Dani Gross, eu sou a host aqui desse podcast, fundadora da Brincaê, e hoje trago duas convidadas muito especiais, que eu tenho a sorte de compartilhar a mesma cidade com elas, né? Então, a coisa boa de estar aqui em Curitiba, gente, é que tem muita gente boa aqui, meu Deus do céu! Então, eu tenho uma riqueza de convidados para trazer aqui para enriquecer o nosso programa cada vez mais. E hoje eu trago comigo Carol Binhame, Alcione Andrade, que são duas pessoas muito especiais, que eu admiro, pessoas que a Alcione eu já conheço há mais tempo, a Carol eu conheci recentemente, mas a gente vai fazer uma prosa boa aqui para vocês acompanharem. A Carol, ela é a mãe do Bernardo e da Gabriela, educadora parental pela Escola de Educação Positiva, com formação em neurociências aplicadas à educação pela USP e em prevenção ao trauma na infância. Ela atua junto com famílias, professores e órgãos públicos, cuidando de quem cuida. Entenderam, né? Do que a gente vai conversar hoje. Já a Alcione é a mãe do Joaquim, da Martina e da Aurora, assim como a minha Aurora, esse nome é muito especial. Educadora parental, também pela Escola de Educação Positiva, estudiosa das neurociências e do trauma. E há 6 anos apoia mães, pais e profissionais da educação na construção de relações mais saudáveis, autênticas e respeitosas. Então, com muita alegria, para o nosso podcast de hoje, cujo tema é Experiências adversas na infância e seus impactos individuais e sociais. Nos acompanhe, porque a conversa é boa, meninas. Ai, agradeço demais a presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês aceitaram estar aqui. E eu vou começar jogando aí uma pergunta no ar para vocês. Meninas, comecem a contar para o público quem são vocês na relação com as infâncias. Ai, que gostoso. Obrigada, né, acho que primeiro a gente que agradece esse convite. Eu acompanho o seu trabalho desde quando começou aqui o Repensar as Infâncias, e é incrível realmente esse espaço da gente poder construir com tanta diversidade, né, de conhecimentos, de profissões, de olhares, de aprendizados. Então, fiquei muito feliz quando você nos convidou, Que bom. e é muito bom estar aqui, né, ainda mais com a Carol, super amiga, parceira, então a gente realmente acaba se completando bastante nesses conteúdos, nesses estudos. Bom, quem somos nós na relação com as infâncias, né? São Uhum. tantas infâncias, é tão interessante. A minha própria infância, a relação com a minha própria infância, por exemplo, que me trouxe para esse caminho, né? Quando eu me vi tendo que me relacionar com uma nova criança, que foi quando eu engravidei do Joaquim, eu comecei a pensar, tá, mas espera aí, como foi a minha infância? Que infância que eu quero trazer para eles, né? Que eu queria ter 4, parei no 3. Falei: "Não, gente, espera aí". Quando chegou a segunda, eu falei: "Dinho, 3 tá bom", né, se eu parasse no 2, acho que ele ia ficar muito triste. Eu imaginei ter 5 e parei na Ai, primeira, Jesus. gente. E eu lembro que o dia quando a gente estava tendo o parto da terceira, ele falava: "Você tem cer na hora do parto, você tem certeza que você não vai querer mais uma?" Eu falei: "Agora, ainda por cima". Com certeza não. E aí nessa relação com essa nova infância, eu comecei a voltar a me relacionar com a minha infância. Então hoje, na relação com as infâncias, eu sou uma pessoa que está tateando uma infância que eu
gostaria de ter tido, que eu nem sabia que eu gostaria de ter tido. Então é descobrir essa infância. Porque a minha vida inteira eu acreditava que minha infância tinha sido maravilhosa. E se a Uhum. gente olha pela lente que a gente acreditava que era uma infância maravilhosa, realmente foi. E os nossos pais proporcionaram a infância maravilhosa que eles conseguiam proporcionar. Então não é sobre julgar ou não julgar os educadores. Então a minha relação hoje com as infâncias é uma cura e um acolhimento da minha infância, da criança que existe dentro de mim ainda esperando o que ela esperava Uhum. naquela infância, nem sabia que esperava. E esse, por meio da relação com os meus filhos hoje, eu consigo fazer esse paralelo. Então são, assim, 2 infâncias, né, Uhum. bem pessoalmente falando, Sim. e esse convite de olhar para as infâncias dos outros nesse trabalho, me leva sempre para a minha. Então é muito interessante que eu sempre falo, as pessoas que chegam até mim para atendimento, né, os lugares que eu vou, as dores, as questões que eles trazem, eu falo: "Cara, por que que para mim, né, que tive a mesma coisa, por que será?". É porque é Uhum. ali que a gente tem aonde colaborar, desenvolver e assim vai. Então é uma relação bem profunda, bem emotiva e muito engraçado, porque eu sempre fui dos meus irmãos, nós somos em 5 irmãos. O coração peludo, que não chorava, que não sentia. De repente, tudo Isso. A hora muda. que a infância voltou, o tema voltou, a vivência com essa infância voltou, as coisas começaram a ser profundas e sentimentais, assim. Ai, que especial! E você, Uhum. Carol? Ai, quando você fala de relações, né, de como a gente se relaciona com a infância, para mim me vem uma bússola, assim. Eu acho que a infância é a bússola do que a gente não poderia perder no mundo, na vida, na sociedade, né? Eh, Parece tão simples, mas é tão complexo isso, né? Mas eles são o caminho de volta para casa, assim, eles estão conectados com eles são a infância é maravilhosa, é alegria, vitalidade, autenticidade, né? Se a gente não atrapalhar, ela é Uhum. isso, né? Eu tenho brincado assim, na verdade, a gente no ímpeto de ajudar nesse guiar, a gente Sim. atrapalha demais, mas eles são, na verdade, naturalmente, né, muito especiais. E para mim, hoje, a infância tem esse olhar. Eu tô o tempo todo observando as infâncias e tentando encontrar onde que a gente se perdeu para que a gente de repente retome. Eles são verdadeiros guias, bússolas hoje para mim, assim, observar a criança, a infância hoje para mim tem sempre esse olhar de observação para tentar entender o caminho, né. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu que agradeço. Ai, meninas, é tão intenso, né, quando a gente começa a falar da gente, né, e se pensar nesse lugar das nossas infâncias, das infâncias que a gente cuida, das infâncias que a gente ajuda outras pessoas a cuidarem, né, que o olhinho enche de lágrima. Aham. É Eu vou verdade. começar então com uma pergunta para vocês, para a gente entrar nessa temática, né. Eu queria que vocês contassem, assim, para o público ir se aproximando, o que que é uma experiência diversa na infância, né. O que que a gente pode considerar uma experiência diversa diante de um emaranhado de muitas infâncias que a gente tem ao nosso redor hoje, né, e aqui na Brincaê a gente usa esse termo das infâncias pensando justamente nessa pluralidade, né, a gente não tem como falar de uma infância, né, a infância que a gente conhece, né, aqui do meu ponto de vista, de privilégios, né, de condições básicas minimamente estabelecidas, enquanto existem infâncias, né, que estão em outros lugares, em outros espaços e que constroem outras identidades, né, então a gente tem uma pluralidade muito grande do que é a infância hoje, e tô falando aqui só de Brasil, né, se a gente Sim. pensa fora do Brasil, né, essa semana a gente estava pensando as infâncias, na guerra, por exemplo, né, a nossa newsletter inclusive traz um pouco desse pensamento. Então as infâncias elas são múltiplas, né, e quando a gente pensa o que seria essa experiência diversa, né, na infância, baseada na experiência que vocês têm, né, dos trabalhos de orientação que vocês fazem, o que é considerado uma experiência diversa? Hum. Dani, ontem a gente está apaixonada nessa temática, porque, ela de fato, né, quando a gente vai estudar sobre experiências adversas na infância, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, a gente percebe o quanto é ainda mais impactante do que a gente imaginava, por mais que a gente já tinha a gente estuda muito sobre esse tema, da infância, da proteção à infância, do cuidado, do brincar. Mas quando a gente se depara com estudos que já acontecem no mundo todo há bastante tempo, para tentar entender de fato qual que é o impacto daquilo que acontece na primeira infância e na infância para a vida adulta e para a sociedade,
eu confesso que é bastante assustador mesmo pra gente que já de alguma forma imagina que tem impacto, né? Uhum, uhum. Esse livrinho que eu trouxe aqui do lado, assim, que é nossa, né, nossa base aqui para muito dos nossos estudos, que é o da Nadine Burke Harris, ela traz 10 experiências adversas na infância, tá? Como as principais, já tem agora alguns estudos que colocam algumas outras temáticas junto, mas são 10 experiências adversas na infância, que elas são divididas, então, nessa parte de abusos, negligências ou disfunções familiares. Aí, Uhum. dentro de abuso, ele coloca físico, emocional, né? Dentro da parte de negligência, também física ou emocional, né? Tem a questão do abuso também sexual. E dentro das disfunções, vão entrar ali dentro desse contexto divórcio e separação dos pais, pais encarcerados, violência doméstica, não necessariamente com a criança, mas a criança presenciar violência. Vai entrar a questão dos pais com algum problema de álcool ou drogas, e vai entrar também pais com problemas de saúde mental. Tá? Uhum. Então, tudo isso junto somam 10 experiências adversas na infância que foram assim classificados pelos cientistas já desde o começo dos anos 90. Olha só, anos 90, né? A gente Exatamente. Uhum. fala, parece pouco, porque nós somos de 80. Isso. Mas é isso, tipo, é mais novo do que nós, Sim, né? sim. E ao mesmo tempo já faz quase 40 Aham, anos. aham. Exatamente. Então, lá pelos anos 90, começaram alguns estudos muito robustos nos Estados Unidos. O que a Nadine faz nesse livro é um compilado desses estudos, então isso não são estudos dela, mas ela traz esses compilados e o olhar dela, ela é uma médica da Califórnia, nos Estados Unidos. Enfim, e eles estudaram lá, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, porque na verdade a tendência é ser um Uhum. pouco pior, porque a Sim. gente vive realidades mais difíceis ainda e desafiadoras economicamente, enfim, de vulnerabilidade social. Mas o que eles começaram a fazer foi estudar mesmo, com uma base importante, significativa, né, cientificamente, o que essas coisas poderiam impactar na vida adulta daquela pessoa, né? Então, eles conversavam com pessoas adultas, essas pessoas pegam essas 10 experiências e dizem o que elas viveram e o que elas não viveram, e cada item desse vale um ponto, e aí você consegue dizer que você tem uma experiência adversa na infância, 2, 3, 4. Eles foram se surpreendendo que quase todo mundo tem experiência adversa na infância. E que tem Uhum. pessoas que têm muitas experiências adversas na Sim, infância. sim. E começaram a cruzar esses dados com saúde física, emocional, vícios, violência dessa pessoa enquanto adulta. Uhum. E foi acontecendo ali um monte de conclusão que é muito impactante e que a gente está com essa missão de vida de falar sobre isso em todos os lugares possíveis, porque, como diz a própria Nadine no TED que ela teve, né, com 10 milhões de views já no mundo todo, né, isso precisa chegar ao conhecimento de todo mundo para as pessoas terem a noção real do quanto precisamos mexer aí, repensar as infâncias, Sim. porque isso é extremamente impactante para toda a sociedade. Então, em resumo, ela vai trazer que quem tem, né, 4 ou mais experiências adversas na infância pode ter 2 vezes ou mais chance de ter problema cardíaco, 3 vezes ou mais chance de Olha ter só. problema respiratório, né? Mais chance de ter depressão grave na vida adulta, mais chance de ter alcoolismo, né? Uhum. Com 6 experiências adversas ou mais, eles conseguiram ver que tem menos expectativa de vida em Olha até só. 20 anos. E quando a gente está falando da realidade aqui brasileira, muitas vezes a gente, nos trabalhos de políticas públicas, se depara com situações em que as crianças gabaritam essas experiências. Então, como que a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida aqui, Uhum. construindo presídio, hospital Sim. e dando E não medicamento e trabalhando a não tá base. olhando para essa infância que precisa e pode ser cuidada? Perfeito. E quando você perguntou, né, o que é uma experiência adversa na infância, é muito legal a gente perceber que é difícil até preencher o questionário quando ele não é muito detalhado, porque a gente normalizou experiências adversas como sendo faz parte, né? Então, Uhum. quando vai preencher o questionário e fala, você sofria violência? Não, peraí. Você tinha medo de apanhar? Você tinha medo? Você apanhava pelo menos uma vez por semana? Aí você vai entender, Uhum. não, isso sim, mas isso não é violência, porque de alguma Uhum. forma
A gente normalizou. A gente normalizou, a gente não consegue reconhecer, né? Enquanto a gente não nomeia, e eu sempre lembro daquela história de que os índios não viam os navios. Enquanto eu não nomeio, eu não sei que existe alguma coisa, né? Então, quando a gente começa a entender, tá, esse tipo de coisa é uma situação que impacta muito o desenvolvimento. Por quê? E daí a gente vai... Eu gosto muito de dizer que hoje a neurociência está comprovando que a psicologia já trazia. Há muito tempo, Há muito né? tempo. Sim, Então, sim. é muito bonito pensar que são coisas... Toda vez que a gente vai começar uma apresentação, as pessoas perguntam, vocês são psicólogas? A gente falou, não, nós somos pessoas que estamos apoiando e trazendo mais dados, mais informações, né? A gente está estudando e levando, gente, tem mais isso que comprova que vocês já falam. Vocês são professoras? Não, mas tem mais isso que ajuda vocês e comprova o que vocês já faziam. E assim a gente vai tentando apoiar. Fortalecendo, Isso, né? fortalecendo. Deixando robusto, né? Todo esse Isso. conhecimento que, de certa maneira, às vezes tá pulverizado, tá dissolvido, né? Isso. E aí isso vai dando essa robustez a ponto, Isso. né, de conquistar espaços inimagináveis, como as políticas públicas, né? Que depois eu quero que vocês contem mais sobre isso Isso. também. Sim. Meninas, eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que a gente precisa falar, assim, nem todas as pessoas talvez estejam prontas para ouvir, mas acho que a gente precisa falar sobre isso, que é quando nós adultos, nesse lugar, né, de querer não, de conseguir só usar esse caminho da normalização, né, dessas experiências adversas que nós temos, justificamos isso para prosseguir com esse ritmo de violência com as nossas crianças próprias, né? Então, é aquela fala que estamos acostumados, infelizmente, a ouvir, né? Então, eu apanhei e nada aconteceu comigo, tô aqui, muito bem, belo, fui alguém na vida e tô prosseguindo, então não há mal nenhum em praticar isso com, né, as crianças que estão à minha frente. Eu fico arrepiada, assim, de pensar nisso e de perceber o quanto isso é ainda né, uma narrativa muito presente na nossa sociedade, né? E eu queria ouvir vocês, né? E que vocês com esse olhar e com esse olhar e com essa escuta, né? De educadoras parentais que provavelmente já passaram por situações como essa, né? Como é que vocês podem levar essa informação de que essa normalização não é normal, não é comum e não é justificativa para a gente prosseguir com esse caminho, né? De praticar violências, né? Que a gente muitas vezes, né? Acha que foi por isso que deu certo, né? Foi porque eu apanhei, foi porque a minha mãe foi muito dura comigo, foi porque eu fui bem cobrada, muito cobrada para tirar notas altas na escola que né, hoje eu tô assim, então a gente vai justificando, né, as nossas ações com as crianças a partir dessas experiências. Queria ouvir vocês sobre isso, né, para que mais pessoas possam refletir, né, sobre isso, né, quando isso já tá arraigado, assim, né, no nosso discurso. Sim, sim. Tem uma coisa que a gente sempre fala, é o tá tudo bem, né? Aonde que tá tudo bem? Deu certo. O Aonde que ia dar deu certo? Pelo amor de Deus, vamos parar aí já, né? Antes até da gente responder a pergunta. Essa fala tão assim já automática que a gente diz que nós estamos bem, nós sobrevivemos, nós estamos bem, olha aí, dei certo. Todas as estatísticas mostram o contrário, em saúde mental, emocional, né? O índice de afastamento, né, por saúde mental, bateu todos os recordes esse ano da Previdência Social, 4 vezes mais do que há 10 anos atrás, né? Os índices de crianças e adolescentes adoecidos emocionalmente superam já o de adultos na categoria de ansiedade. Então, nós já temos hoje, pelo SUS, né, dados de 2023, publicados em 2024, que nós já superamos, né, os adultos na quantidade de crianças e adolescentes ansiosos. Isso é totalmente contra o que se propõe a infância, a natureza humana. Então, a primeira coisa só que eu queria pontuar, assim, é que a gente não tá bem, não tá dando certo. Aonde que vocês acham que tá dando certo? Isso e a gente precisa falar com indignação mesmo, para alguém ouvir a gente falando isso. A gente fica buscando esses dados o tempo todo e muitas vezes a gente começa nossas falas, inclusive desconstruindo isso, que é pra gente parar, porque isso é uma frase que a gente fala, que nos paralisa, que é pra gente não se envolver, que é pra gente não pensar, que é pra gente não querer revisitar as nossas histórias, porque dói. Então, a gente, às vezes, prefere ficar acreditando nisso, mas não tá dando certo. Um dos vídeos de maior visualização no meu Instagram é um que eu começo falando, gente, a gente não é indicador de sucesso. Ai, você eu lembra? adoro!
Não somos. É. E eu acho muito legal quando a gente usa, eu gosto muito de trazer esses dados da experiência adversa da infância, porque é matemático. Então, quando a pessoa diz assim, eu passei por tudo isso, eu apanhei, eu ficava de castigo, inclusive tem pessoas que falavam, eu ficava com marcas, né? Como se fosse um orgulho de ter passado por isso e ter superado, e ter, né? E tô bem. E aí a gente fala, não, peraí, gente, é matemático. Não tem como você tá bem. Porque quando isso acontecia, o seu corpo liberava essas bioquímicas que fazem mal e que hoje tem números, então, né? Não é, eu tô bem, mas eu tenho problema respiratório, eu tenho uma disfunção ali, eu tenho isso e aquilo. Então, das 10 principais causas de morte no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos tem lá um dado que fala 7 são extremamente impactadas e provocadas por experiências diversas na infância. No Brasil, a 8ª é acidente, até a 7ª também, principal, é reflexo dessa desenvolvimento impactado por excessos de estresse, cortisol, etc., que a gente pode depois até explicar de uma forma bem didática. Mas então, quando as pessoas trazem essas falas, eu normalmente acolho primeiro, porque realmente as pessoas fazem porque elas acreditam que realmente esse era o caminho. Eu lembro que eu tinha um primo que ele falava assim pra mim, não, Alce, mas eu era muito peste, eu precisava apanhar. E aí, um dia eu perguntei pra ele, como será que uma criança que acreditava que merecia violência se sente? Será que é uma criança que sente que ela é capaz de fazer as coisas, que ela é capaz de ter bons relacionamentos? Será que você hoje é um adulto que acredita no seu potencial, na sua autoestima, não sei o quê? E ele ficou me olhando e falou, você sabe que não, porque eu conheci. Eu falei, então, enquanto você ainda acreditar que uma criança precisa apanhar, merece apanhar, a gente sabe que ninguém merece apanhar, porque uma criança merece apanhar, porque ela precisa apanhar, né? Então, antes do que a gente trazia como teoria, agora a gente traz matemática. Então, assim, se você teve essa experiência de diversa infância, você foi impactado, porque o seu sistema endócrino estava desenvolvendo naquela época, seu sistema respiratório estava se desenvolvendo naquela época, seu sistema imunológico estava se desenvolvendo naquela época, e tudo isso foi encharcado por cortisol em quantidades extremas. Porque uma criança que tem medo dos próprios cuidadores não para de produzir cortisol. Nossa. É a infância inteira produzindo hormônio do estresse. Estado de Neuroquímica, né? alerta o tempo Neuroquímica todo. total. Total. Então, não tem como o sistema respiratório ser bem desenvolvido nesse lugar. Não, eu dei super certo, só que eu, tive um infarto, com tal idade. Não, mas foi estresse de trabalho. Foi situacional. Isso, Nunca nunca é é situacional. situacional. Sempre tem um histórico, sempre tem um porquê do corpo. Não, eu tô super bem, mas eu não sei me colocar nas relações, tô sempre em relações abusivas, tô sempre ou me sentindo que eu preciso estar o tempo todo ali me impondo pra ser ouvido, ou o tempo todo me calando pra mas tá tudo bem, a sociedade é assim. As pessoas normalizam mesmo. O Preciso próprio tomar energético o dia inteiro, preciso tomar remédio pra dormir. pra Totalmente, acordar. né, desconectado com o próprio corpo, com os ritmos biológicos do próprio corpo, né? Eu falo, gente, a gente precisa repensar essa história do tá tudo bem, com certeza absoluta, porque esse é um ponto de partida. E hoje o que a gente fala sempre é, não sou eu que acho. Não sou eu que acho. Eu posso mostrar um monte de Dados. dado de que a gente não tá bem Sim. e um monte de dado do da onde vem isso, E não né? é um dado, né? Acho que Não. isso que é o mais importante. Os próprios livros do Gabor, né, que você Sim. está estudando um também com o Clube do Livro, ele tem a parte final, né, sempre com. Nossa, é muito Muito gigante o número de artigos. Quando a gente pega para estudar, a gente fala, gente, mas tem muita coisa. Não é só em um país. São todos os países confirmando, os cientistas, os neurocientistas, todo mundo ali. Então, assim, não é. Se a gente não quer olhar, é porque a própria Nadine fala isso, é porque diz sobre nós. E aí dói. E aí a gente acha que se a gente olhar, a gente vai estar sendo ingrato aos nossos pais que se esforçaram tanto, né? Que, nossa, fizeram o que fizeram porque realmente queriam nos educar e fazer. E tá tudo bem, não é sobre culpar os nossos pais. Eles fizeram o que eles tinham até o momento, o conhecimento que eles tinham. Minha mãe era super estudiosa, psicopedagoga, você também é psicopedagoga. Estudava tudo que tinha na época. E era o que se tinha na época. E assim as coisas vão mudando aos poucos e a gente precisa entender que a gente precisa mudar junto. Né? Não é a gente jogar fora o que tinha até então. Se não passasse por aquela etapa, a gente não chegaria na nova. Com certeza. E vamos, né, mudar e mexer no que precisa mexer, né? Perfeito. A gente teve uma participação aqui da Mariana dizendo assim, às vezes a gente cresce achando que foi normal, mas depois percebe que aquilo doeu, né? É esse movimento de quando a gente se dispõe a sair desse lugar, né? De que tudo é normal, de que tá tudo bem. E aí a gente vai se reconectando com essas dores, sem assumir esse lugar de culpa do outro, né? Mas tentando se reconstruir, criar novas narrativas a partir, né, daquilo que foi possível, né? Para ser vivido em cada um de nós. Que bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Estão chegando muitas perguntas, eu vou fazer uma seleção aqui. Espero que vocês se sintam
ouvidos e atendidos também. Eh, eu vou trazer a pergunta da Patrícia, e ela pergunta assim: "Quais são os maiores mitos sobre infância difícil que ainda prejudicam o acolhimento e a prevenção de traumas?", né, então que mitos que a gente tem aí, né, de que temos aí uma infância difícil e que acabam prejudicando a gente, né, fazer esse acolhimento e prevenir, né, essas situações, essas experiências adversas e que tem uma relação, né, direta com os traumas. Depois também, se vocês puderem falar mais sobre isso, né, porque o trauma é uma palavra que circula mais, né, no nosso vocabulário, e Isso. experiências adversas não é, né, uma terminologia tão presente, né. Uhum. Então, que mitos a gente tem, né, de que temos aí uma infância difícil e que daí a gente não consegue mesmo É. acolher, né. Legal. A gente ouve muito, né? Essa geração tá perdida. Ixi, essa geração aí tá perdida. Tanto que a gente mostrava esses dados do SUS que comprovam que tá uma geração que tá adoecida, que tá em sofrimento, e a gente não pode mais mostrar esse dado avulso, porque senão a pessoa ainda entende que, ah, tá vendo? Olha lá, não tão bem, mas como se fosse um problema que tá na água, sei lá. Quem cuida dessas crianças? Quem cuida dessa infância? Quem cuida da adolescência, né? E a gente começa a mostrar que nós estamos adoecidos, com vários gráficos também que comprovam isso, né? Então, eu acho que um dos principais mitos que também nos paralisam é esse olhar de que a infância e a adolescência, então já nem se fala, né? A adolescência Sim. tá perdida, né? Na fala de todo mundo. Já era aborrecência, agora ficou pior, Nossa. mimimi. Esses são todos mitos e que são frases que nos mantêm no que eu nem chamo de zona de conforto, porque não é confortável viver Uhum. assim, né, tentando não Sim, olhar para as sim. coisas e Com as desconectado vendas de nos mim, com olhos, as né. vendas, né. É uma zona de costume que a gente tem dificuldade de sair, né. Então eu acho que o principal mito que nos afasta do poder de ação enquanto cuidador, enquanto sociedade, é a gente achar que quando eu falo que a infância está perdida, eu esquecer que eu Uhum. sou cuidador da infância, eu sou adulto, agora é a minha vez de ser adulto, né. E aqui a gente não tá falando só de mãe e de pai, né. Quando a gente faz falas para professores, é muito comum que os professores falem: "Então, tem que ver isso com as famílias". Quando a gente fala com o servidor público, tem que ver isso com as famílias. A gente chegou num nível, né, que a gente precisa ver isso enquanto sociedade. Sim. Todos nós temos um poder de atuação, de modo a amortecer um pouco dos impactos das experiências adversas na infância. Muitas vezes essas famílias não vão ter condição de fazer isso. Uhum. Talvez durante toda a Então. sua existência, né. Uhum. E a gente não pode: "Ai, pois é, você vê que dó, você vê que azar dessa criança, essas Sim, crianças todas". Não, a gente é adulto, responsável, cuidador e dentro das nossas atuações a gente pode amortecer impactos, né. com certeza. Quando você fala de mitos, me veio muito que a gente sempre acreditou e olhou para a infância com as crenças imediatistas do momento, né. Então Uhum. até o que se estudava, o que que dá certo? O que faz a criança se comportar. Então isso é o que está dando certo. Porque a gente é imediatista, a gente nem sabia que o que estava acontecendo lá atrás ia impactar nos 35 anos. Então a Uhum. gente estava preocupado em fazer a criança ficar na sala de aula, em fazer a Uhum. criança colaborar em casa. E todos esses mitos que ainda se mantêm, estão sempre olhando para o bem-estar do adulto, né. Então, por exemplo, uma criança que está sendo bem educada é uma criança obediente, como se o resultado da educação fosse acontecer na infância. Então, Uhum. a primeira crença que a gente precisa desconstruir é que o resultado da educação vai acontecer na vida adulta. Então, nós estamos criando seres humanos educados. Para isso, a criança não vai estar educada, ela vai estar sendo educada. E o que é educar? Né? Então, ajudar essa criança a desenvolver habilidades sociais, ajudar essa criança a desenvolver habilidades socioemocionais, saber lidar com as suas emoções, saber colocar limite e respeitar limite. Quando eu pergunto nos meus atendimentos, assim, até nos cursos que a gente faz, quais são os seus objetivos na educação? Ninguém fala ter uma criança obediente. Uhum. Ter uma criança ou ter um filho que toda vez que eu fale, filho, vai lá pegar pra mim, ele vai lá e pegue. Ou que ele cumpra os horários e pronto, acabou. Por que a gente quer isso? Porque na verdade a gente quer facilitar a nossa vida, não quer educar a criança. Se a criança não me incomodar, se eu. E eu sempre falo assim, gente, se essa criança for obediente, ela não vai existir. Uhum. Porque não interessa se é o meu filho, o teu filho, o filho de quem tá obedecendo. Agora, quando essa criança resiste, quando ela mostra, opa, tem um ser aqui que você não tá olhando. Aí ela começa a dar problema, porque o meu ritmo do adulto, minha vida adulta tá sendo impactada por um serzinho, então tá errado. E Uhum. antes a gente acreditava que era isso que era educação. Era a criança atender às expectativas sociais que vêm dos adultos, né? Então os principais mitos primeiro, o resultado da educação não vai aparecer na infância.
Esses dias me perguntaram, que o Joaquim tem 10, ou vai fazer 11 daqui uma semana. Você vê resultados da educação positiva nele? E como assim um resultado da educação positiva numa criança de 11 anos? Ela ainda está em construção. O cérebro termina de se formar depois dos 26. E aí eu quero dizer que agora, com 11 anos, ele já tem que dar resultado? Então, esses mitos são os principais, o resultado tem que ser imediato. Se você está fazendo e a criança continua resistindo, é porque não está dando resultado. A analogia que a gente faz, inclusive quem fez foi o Gabor, que fala assim, abriu o capô do carro e olhou o motor. Antes, a gente não tinha aberto o motor do carro, então o capô. Então, o que acontece? Isso aconteceu a partir de 90, quando nós começaram a vir os tomógrafos. Antes disso, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Então, o que acontecia na infância reflete lá na frente? Não sei como é que funciona isso. O que eu via é, se eu acelerar bem o carro, ele anda mais rápido, então acelera. Quando abriu o motor, o capô, eu falei, opa, mas quando eu acelero aqui, ó, o que está acontecendo no motor está desgastando. Antes a gente não sabia disso. Então, a nossa crença era sempre imediatista. Acelerou, vai mais rápido? Tem que acelerar. Bateu, ela obedece? Tem que bater. Aí agora a gente precisa entender que não é pro agora. A gente abriu o capô, a gente viu que, putz, essa vida aqui vai diminuir em tanto a expectativa. A autoestima, nossa, impacta gigantesco. A saúde, muito. Relações abusivas, né? Violência, provavelmente muito propício. Consumo de álcool, nossa, tá impactando muito. Consumo de drogas, uau. Tudo isso que tá acontecendo aqui é o que vai trazer isso aqui no futuro. Mas esse tempo que nós temos, principalmente no Brasil, tão imediatista, né? A gente não consegue pensar 50 Sim, anos, sim. 20 anos, tipo, hoje para amanhã. Uhum. Nossa, eu tô tratando meu filho já faz uma semana. Eu fico olhando e falei, sério? Não vi nada Não de vi nada de resultado. diferença. Sim, acho que umas 2 semanas atrás eu tive num encontro com casais que estão gestantes. E aí a primeira pergunta que eu fiz para eles foi assim: "Como é que vocês imaginam o filho de vocês, né, daqui um tempo, né? Que características vocês imaginam, além das físicas, né, que eles vão Aham. ter, mas outras características como seres humanos, né?" E é muito interessante pensar e na verdade verificar, né, porque não é só pensar, foi a fala, né, que eles foram me trazendo de que: eu queria que fosse um filho que depois na vida adulta pudesse ter a sua independência financeira. Um adulto que Uhum. depois, né, ou até um adolescente que conseguisse cumprir com a autonomia o funcionamento da casa, né? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha suas próprias vontades e não seja influenciada negativamente pelo consumo de álcool, de drogas, enfim, né? Então, então perguntei para pessoas que ainda nem têm as crianças, né? Aham. E aí, interessante perceber que essas respostas, e foi o que eu quis, né, trazer para eles, essa noção de que esse desejo que a gente tem, ele é construído desde esse momento que eles estão gestando esses bebês, né? Porque não Uhum. é mágica, né? Não é uma conta que é uma conta que precisa fechar. Vocês estão trazendo dados matemáticos e a gente, né, constrói esse fechamento, esse final, né? E nem é um final, porque é um desenvolvimento para a vida Isso. toda, Uhum, né? uhum. Que ele depende muito da forma como a gente vai conseguir olhar, escutar e construir essa relação com essas infâncias desde essa base, né? Uhum, Então a gente perfeito. consegue construir toda uma caminhada, porque a gente dá uma base e a criança traz aquilo que é dela também, né? A gente não traz toda a cobertinha pronta, né? Para a criança simplesmente fazer aquilo que é esperado por nós, né? Mas que a gente Perfeito. consiga ir fazendo essas tramas, né? Entre o que é nosso e entre o que é deles. Mas para que eu consiga construir, né, essa possibilidade de uma autonomia, né, mais lá para frente, eu preciso entender que é do agora, né? Então, como construir a partir das experiências que eu vou vivendo com os meus filhos, né, desde bebês, essa possibilidade, né, da autonomia desde Uhum. então, né? Então, essa base, né, que às vezes a gente perde essa noção justamente por esse olhar e por essa cultura imediatista, nos afasta dessas relações em que a vida está entrelaçada em todas as etapas da Perfeito. vida, né? Uhum, Então, uhum. hoje eu convivo com a minha avó idosa, por exemplo, em casa, né? Eu fico pensando sobre a história dela, né? Então, tudo isso que tem acontecido na vida dela nesse momento, né, dela estar sendo idosa, tem a ver com essas construções, né? De como foi essa infância, como foi, né, perder o pai, como foi se afastar da família, deixar os filhos para trás e vir para a cidade tentar a vida, como que foi, né, ser balconista de bar
desde cedo, Sim. né, e os filhos para trás. Então, essas histórias também, né, vão nos permitindo enxergar, à medida que a gente está disposto para olhar, né, essas histórias, Uhum. né, vão nos encharcando, assim, a nossa vida, entendendo de que assim, é espiralado, né, porque não é uma linha, mas é espiralado, mas está tudo entrelaçado, né, as tramas, elas vão se construindo em todos esses tempos, né, da nossa vida, e sempre, eu acho que o recado principal aqui é de a gente esperançar juntos, né, que é sempre possível a Sim. gente marcar um momento em que a gente vai transformar tudo isso, Isso. né, e que isso não vai ser perpetuado, Isso. né, e a gente vai normalizando e deixando, né, o fluxo seguir, deixa a vida me levar, né. Então é muito interessante, né, a gente pensar sobre tudo isso, de que essas tramas, elas, né, vão nos formando quem a gente é, né. E vai passar pela nossa evolução, né, Dani? Eu fico pensando muito quando você falou com os pais gestantes, né? Você vê que a intenção de todo mundo é uma intenção próspera, é uma intenção boa, né? Salvo muito, sei lá, se tem algumas exceções, mas assim, todo mundo tá bem intencionado na Sim, relação com os sim, seus sim. filhos, né? E hoje, além de bem intencionados, nós temos acesso ao conhecimento. Né? Então, a gente não pode esquecer disso, que se as outras gerações não tinham, hoje a gente tem, o conhecimento tá aí para quem quiser, né? Para quem quiser, tá aí, tá posto, os livros estão em PDF, em audiobook, tem podcast, tem conteúdos gratuitos mesmo que você pode acessar o tempo todo. Só que aí o que acontece também, que eu percebo, muita gente está indo buscar essas informações, a gente está num movimento grande, né, das famílias buscando, das políticas públicas, tudo mais, mas a gente esbarra nesse como fazer isso, mesmo que agora eu acho que eu deveria fazer diferente, porque a gente não tem esse repertório. Então, quando a Alce falou, por exemplo, assim, eu quero ensinar capacidades aqui socioemocionais, que ele saiba né, lidar com as emoções dele. Como eu vou fazer isso se eu não sei fazer isso comigo? Né? Então, como eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Como que eu vou ensinar meu filho a passar pela raiva se eu tô berrando com muita raiva e ninguém me ensinou? E eu acho que a gente tem esbarrado muito nesse como hoje, né? Que bom, porque são etapas ali, né? Na primeira etapa da ação, Já é né? alguma coisa, né? Nesse como. E a gente precisa lembrar que é sobre a gente. Que é sobre a gente buscar, e a gente pode fazer isso, porque hoje, enquanto adultos, independente das nossas histórias, a gente é adulto, a gente pode buscar esse recurso, a gente pode buscar ajuda, a gente pode buscar conhecimento, enquanto que a criança, ela não pode, né? Aquilo que ela tem dentro da casa dela, dentro da vidinha dela, é o que ela tem, e é o que ela vai entender que é a vida. Né? Então, se eu sou constantemente, né, violentada de alguma maneira, e aqui eu não tô falando só de violência física, eu tô entendendo que no mundo eu sou violentado, eu acho que eu mereço, como é o caso que a Alce trouxe, né? Eu entendi que eu merecia, Alce, claro, porque é um discurso que eu ouvi isso, e às vezes isso acompanha a gente até sempre. A gente acha que não merece, a gente acha que não é capaz, né? Então, é importante a gente lembrar que esse como, para quem de repente está aqui no podcast já buscando essa informação, então tem essa intenção, esse como muitas vezes ele é muito importante e passa sobre nós, né? Passa sobre o nosso olhar para nós mesmas. Não tem outra saída. Eu não ensino aquilo que eu não sei, eu não dou aquilo que eu não tenho. Então eu vou precisar me cuidar para cuidar. Então são muitas camadinhas nesse como que a gente vai precisar olhar. Perfeito. E a gente está falando aqui dessas experiências, né, adversas, em que ressoa, né, nesse crescimento, né, de uma pessoa, de um indivíduo, né, como essa relação, né, de causa e consequência, né. Então, dessa maneira, as coisas foram, né, acontecendo e esses foram os resultados, né, a partir do processo vivido, né, pensando numa lógica individual, na história de cada um, né. Mas, eu queria pensar também o como essa questão, né, que a gente está aqui trazendo como sendo, né, esse fruto, né, de uma formação individual, ela também passa pelo movimento coletivo, né. Porque não tem como a gente falar, né, que, claro,
passa por cada um de nós, indiscutivelmente, mas nós estamos dentro de uma cultura, de uma sociedade, dentro de coletivos e de um grande coletivo, que também tem responsabilidade sobre isso, junto com a nossa responsabilidade enquanto adultos guardiões das infâncias, né? Perfeito. E como que vocês enxergam, então, a importância, né, de que a gente consiga extravasar, né, fazer derramar, né, tudo isso que a gente, de certa maneira, viveu com o corpo, que a gente tá falando aqui, né, de 3 mulheres, mães, que vivem, né, com o corpo de verdade, esse transbordar, né, de tentar, né, viver uma educação aí positiva com as crianças, uma parentalidade positiva, mas que a gente também precisa dessa aldeia, né? E Exatamente. como que vocês têm conseguido pensar sobre isso e conquistar espaço nesses lugares, né? E que lugares são esses? Legal. Muito legal isso que você trouxe, porque essa questão da aldeia, né? Quando a gente estuda a natureza humana, o que que realmente a nossa espécie precisa, a base é relações. Então, a gente não tem como se desenvolver sozinho ou criar uma criança sozinha. A gente precisaria realmente de muitas pessoas, porque nós nos desenvolvemos nas relações. E aí, o fato de ter uma criança que não está conseguindo ser atendida, existe um grupo, então. Não é por causa de um pai e de uma mãe, né? Existe um grupo que não está conseguindo dar conta para que essa criança esteja saudável, uma coisa assim. Então, vai ser sempre coletivo. É individual, mas é sempre coletivo. E respinga em todos ao redor e, ao mesmo tempo, no sistema, né? O Dinho, meu marido, ele fala que quando eu falo de sistema, é como se existisse alguém que chama sistema. E que Uma tá ali, entidade, uma né? entidade manipulando, o sistema é manipulador, né? Sim. O algoritmo. Aham. Mas esse sistema é uma soma, realmente, das nossas escolhas, das nossas crenças, e entre política e entre tudo. O que que eu tô querendo dizer com isso? Um dos principais valores que eu tento ensinar para os meus filhos, tá na minha listinha de valores, que eu penso assim, putz, está acontecendo isso. Na prática, eu preciso ensinar alguma coisa. O que eu quero ensinar aqui? Ah, quero ensinar colaboração. Beleza, é um valor. Vamos lá, vou ensinar colaboração. Porque senão, na hora, o que eu quero é, fiquem quietos e me obedeçam, porque o que eu quero é mais importante. Sim. Mas numa das minhas listinhas um dos meus valores é senso de coletividade. Então, o quanto a gente precisa entender que não adianta o meu filho ser educado pela educação positiva e ser super, nossa, vou focar no meu filho, etc e tal. E eu achava que, cara, eu vou fazer pelos Que era o meus e tá tudo suficiente, bem. né? Aham, vou fazer pelos meus e tá tudo bem. Se ele vai encontrar ali no primeiro jardim de infância já, e acontecia, um mundo completamente diferente. E ele não vai ter forças para se sustentar saudável, etc. Porque não é só na relação comigo que ele é construído, né? Então, exige, sim, uma questão da gente levar para o mundo. E aí, a gente começa a perceber essa responsabilidade. Eu preciso fazer, porque eu preciso ser congruente com o que eu levo, mas eu preciso levar. E quem já é responsável por grupos, assumir que a responsabilidade também é dele como responsável por grupos. E aí, a gente está falando de gestor público, gestor privado, gestor familiar, né, voluntários, o que for. Toda vez que a gente tiver algo que tem um grupo, eu preciso entender que eu tenho um papel muito importante ali. E só que acontece que muitas pessoas que estão nessas lideranças não têm esse conhecimento. Então, quem tem também tem o papel de levar, Sim. né? E assim vai. E entender que vai ser uma soma de individualidades, mas que é coletivo. A própria Nadine, quando apresenta esses números, ele fala, gente, nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando de quantos milhões são gastos para construir hospitais, sendo que a gente podia ter gasto 1000 vezes menos para diminuir as pessoas com doenças cardíacas, para diminuir as pessoas com doenças endócrinas, para diminuir 7 das causas de morte nos Estados Unidos. Se a gente atuasse na primeira infância, a gente diminuiria muito. Então, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, porque tem o vídeo do Gabor, aquele A Sabedoria do Trauma, Aham. quando ele faz aquela pergunta para os presidiários, né? Quem aqui? Ele faz as perguntas das 10 experiências diversas na infância. São aquelas perguntas que ele faz. E quando os presidiários vão dando passos, você percebe que a grande maioria gabarita as experiências diversas na infância. Então, se nós tivéssemos menos exposições a essas experiências, que são traumas, a gente teria menos pessoas violentas, menos presídios, menos, né? Então, a gente está falando de, se eu quero um mundo saudável, seguro, não adianta colocar cerca no meu Sim. condomínio, né? Uhum, Então, é uhum. algo que precisa sim ser entendido que, ai, gente, eu tô fazendo a minha parte. Não.
sua parte, legal, mas quem mais eu posso trazer para isso? Quem mais eu posso falar? Quem mais eu posso influenciar? Como que eu. Ai, mas eu já falei, eles não querem ouvir. Ok, fala de novo, fala de outro jeito, convida, faz, né? E assim vai. Sim. E aí eu me juntei com a Carol e a gente tá levando com esse propósito de entender que não adianta só a gente levar, né, para os nossos filhos, ou porque, se você acredita, faz, mas deixa a gente. Muita gente fala isso. Se você acredita, faz, mas me deixa Me fazer do meu deixa. jeito. Aham, aham. Não, eu não posso deixar porque vai influenciar o meu filho também. O meu Sim. mundo e o mundo que a gente quer ver, Sim. né? Não é só, Sim. nem só egoísmo mesmo. E aí a gente começou, então, a bater em prefeituras, bater em deputados, bater na porta, né? Não bater neles. Ainda não Ó, as batemos em experiências ninguém. adversas Ainda não batemos em mas na adultez dessas pessoas. E falar, ei, vamos falar de primeira infância? Vamos falar de experiências adversas? Quando a gente fala até assim de primeira infância, a gente sabe, tem muitas leis, tem muito porquê as pessoas, né? Mas quando a gente traz esses dados matemáticos, aí eles começam a entender, opa, o tanto que eu tô gastando em saúde, tanto que eu tô gastando em educação, então tem algo que tá por trás de tudo isso. É isso que a gente quer, né, mostrar, gente. Sim. Vamos atuar onde é a causa, né? Não vamos ficar tentando lá. Tomando remédio para baixar a febre, né? Da Isso, onde vem a da onde febre? vem a febre, Sim, exatamente. né? Então é isso, é bater nas portas mesmo, levar. Assim, é surpreendente que existe uma lei, já faz um ano, sobre a parentalidade positiva, e em muitos lugares que a gente foi, em A Não muitos, maioria. conheciam. não conheciam, do setor público, nem sabiam que a lei existia. E é óbvio, porque eu sei que tem muitas leis sendo aprovadas o tempo todo, é difícil chegar em todo mundo, etc e tal. Mas a gente praticamente está falando de uma lei que é a causa de praticamente quase todos os nossos problemas hoje, de saúde, segurança, sociais, emocionais e assim por diante. E mesmo assim, é muito desconhecido ainda, né? Então, esse papel da gente conseguir ir levando para o todo, porque a soma dessas individualidades vai ser o todo. Antes de eu passar para Carol, eu queria falar uma coisa que sempre me dizia assim: mas o mundo é cruel. E eu sempre. Para mim, essa é uma frase tão. Sim, sim. Sim. É muito Gente, pronta, muito né? pronta, Não cola mas o mundo é mais. cruel mesmo. Não, Sim. o mundo não é cruel. Quem faz o mundo são os adultos que viveram uma infância cruel e acreditaram que é isso que tem para eles. Sim. Então, a partir do momento em que eles vivem uma infância boa, amorosa, cuidada, atendida, respeitosa, é esse que eles vão criar esse mundo. Então, o mundo só é cruel porque a gente recebeu isso na infância. Se a gente não tivesse recebido isso na infância, a gente nunca ia se contentar com a crueldade. A gente ia falar, não, não é assim. Eu sempre fui ouvido, por que eu não sou ouvido? Se vocês não estão prontos, né, para ter um espaço de escuta, então eu vou procurar outro lugar que tem. E quanto mais pessoas fizerem isso, aquele lugar que não tem escuta vai começar a deixar de existir. Porque ninguém mais vai se contentar com um lugar que não tem escuta. Ninguém vai se contentar com uma relação onde não tem respeito. Ninguém vai se contentar num lugar onde você, de alguma forma, é deixado de lado ou não é considerado, né? Sim. E aí o mundo vai mudar. Então não é, nós temos que preparar nossos filhos para o mundo cruel. Então dê muitas armas, faça ele ser mais cruel ainda, que é esse o discurso. Né? Não, é exatamente É o o contrário. contrário. Mas daí ele não vai, quando o chefe gritar com ele vai chorar. Ótimo, daí ele procura outro lugar. Porque ele tem que se contentar com o chefe que grita com ele. Não, mas é porque tem a pressão. Muda, a gente tem que mudar. A gente não pode dizer que isso é o normal, então a gente se adapta à crueldade. E a gente se adapta. A gente se adapta a qualquer coisa, a gente se adapta à guerra. Sim. Né? Então, Sempre custa alguma coisa, mas exatamente. adaptar a gente adapta, A gente se adapta. porque nosso E paga senso um de preço. sobrevivência Sim. vai E quem nos paga o adaptar. maior preço são as Exatamente, Com as certeza, infâncias, né? com certeza, com Exatamente. certeza. E também a gente tem um ponto, né, Dani, importante, assim, que eu tenho falado muito, assim, a gente tem falado muito, a gente é privilegiado, né? Nós que estamos aqui, provavelmente quem também está nos ouvindo, é negligência nossa acessar conhecimento, pagar, inclusive, caro para acessar muitos conhecimentos, formações, etc., na nossa vida, onde nós não passamos necessidade, né? É negligência nossa não levar isso adiante, né? Então, acessar esse conhecimento e passar isso adiante aonde for possível, eu acho que é nosso papel. Compromisso Propósito, político, compromisso. ético, O que a gente está fazendo aqui na Sim. Terra, sabe? Sim. Se não é para a gente tentar fazer disso daqui um lugar melhor, sabe? Então, eu acho que vai ter gente que não vai ter condição de pensar sequer nisso durante a sua passagem aqui. E a gente que tem o privilégio de poder acessar conhecimento, fazer formações e tudo mais, e a gente não levar isso para nossa atuação profissional e levar o que a gente conhece para os lugares é negligência, sabe? E a gente vai se sustentando, não é só por um discurso bonito, né? Mas cada vez que a gente sai das conversas com as famílias ou dentro das políticas públicas, né? A gente teve agora essa semana, né, numa capacitação para servidores públicos da educação, saúde, assistência social de uma cidade.
E quando a gente olha que aqueles professores, aquele pessoal ali da saúde e tal, saem assim, querendo fazer diferente dentro da sua realidade, né? Uma coordenadora falou assim: amanhã mesmo eu vou falar com todas as minhas professoras sobre tudo isso que vocês trouxeram. Então, olha o poder multiplicador disso, olha como a gente atinge tanta gente, né? Então, o conhecimento pode transformar. Nem todos têm acesso ao conhecimento, então quem tem precisa passar para frente. Sim, é um ato de coragem, né? E dessa coragem que vem do coração, né? Vem. Da origem, né? Desse lugar, assim, de contra a corrente, contra a maré, né? Do individualismo, né? Do armamentismo, enfim, né? De tantas coisas que a gente tem vivido e normalizado, né? Eu Uhum. vou trazer uma pergunta aqui do Daniel, de Recife. Eu achei interessante, dentre todas, assim, que eu fui lendo, porque acho que ele, né, buscou aí um caminho de autoconhecimento, mas acho que ele ainda não está se entendendo nesse lugar. Ele fala assim: eu tive uma infância leve, levei umas palmadas, claro, mas achei que não me afetaram. Mas a minha terapeuta disse que eu normalizei muita coisa. Na moral, eu não sei diferenciar isso, né? Então tem alguém apontando, né, esse caminho de normalização, mas ainda parece nebuloso, assim, né? Como é que é esse percurso das pessoas para poderem se entender, né, nesse lugar assim de que será mesmo que é isso, né? Porque é esse primeiro movimento de ação, né? Ai, E que como que a legal. gente começa a enxergar, né, que a gente realmente viveu experiências, como é, né, reconhecer que a gente vive experiências adversas na infância. Eu Legal. até acho que é legal a gente explicar um pouquinho do estresse tóxico, Isso, era né, isso que eu na ia falar. infância, que eu acho que ajuda a gente a entender isso. O que é esse estresse tóxico na infância, né? Contando uma historinha aqui, porque inclusive eu lembrei do meu marido quando ele falou, o Daniel trouxe essa fala, e o meu marido esteve comigo no congresso esse ano e assistiu a palestra da Nadine, e eu vou contar um pouquinho da história que ela contou ali. Quando a gente nasce com um sistema pronto, maravilhoso de fábrica, para garantir a nossa sobrevivência, né? Então, essa área aqui do nosso cérebro vai entrar em luta e fuga cada vez que acontecer alguma coisa que possa me colocar em risco. Então, diante de situações adversas, lá o homem da caverna lá, né, quando a gente começou a existir, ele estava lá na caverna, se ele ouve um urso se aproximando, um barulho de urso, um barulho na mata, que o cérebro dele faz? Ele desliga essa parte do pensar, do ponderar, e ele te joga direto nessa área, porque não é hora de você pensar, é hora de você lutar ou fugir. Eu vou me fingir Sobreviver. de morto, eu preciso sobreviver. Uhum. Então, nosso cérebro tem isso maravilhoso, né? Ele vem ali de fábrica para garantir a nossa sobrevivência, independente do que acontecer. O que o cérebro lá desse cara faz, igual o nosso cérebro faz até hoje, diante do perigo? Ele joga adrenalina, joga cortisol no corpo. Então, a gente pode perceber, assim como o Homem das Cavernas, que ele não dorme diante de uma situação estressante, por isso que a gente não dorme, tá? Então, se Uhum. você, Daniel, tem problemas com sono, por exemplo, Já é um primeiro né, já é um sinal. sinal, né? Sim. A gente fica alerta. É um sistema de alerta que é ativado para que eu ou lute ou fuja, mas que eu sobreviva. Então, maravilhoso, esse processo aí funciona. Ele é um processo de estresse, mas é um processo de estresse saudável para me proteger. O que acontece hoje com a gente é que a gente está o tempo todo se sentindo ameaçado pelos ursos da vida real, né? Em Nós estado de adultos. alerta Em estado de constante. alerta, o tempo todo. Às vezes até, sei lá, eu tô esperando uma mensagem, eu não tô vendo ela agora, eu fico ficando nervoso. E o meu sistema ali tá entendendo que cortisol, adrenalina, parece que ela tá em perigo, né? O corpo não tá entendendo a diferença entre um urso e o boleto que acabou de chegar e que eu não tenho dinheiro para Uhum, pagar. uhum. Então, ele tá tacando adrenalina e cortisol. Agora vamos falar da infância, né? Sim. Quando uma criança, né, recebe só uns tapas, por exemplo, né? Quando essa criança está recebendo esse sinal de alerta, essa ameaça, se sente não segura e começa a produzir esse cortisol e essa adrenalina, que a gente vai chamar de estresse tóxico precoce, né? Ele age de uma forma diferente do que no adulto. Então, nós adultos sentimos estresse, já normalizamos, achamos também que é tudo normal, a gente está Toma estressado remédio, o dia dorme, inteiro, toma toma remédio, remédio. né? Uhum. Totalmente desconectado. Mas quando isso acontece na infância,
essa adrenalina, esse cortisol, esse estresse tóxico acontecendo de forma frequente, num momento em que eu estou desenvolvendo o meu sistema neurológico, o meu sistema respiratório, o meu sistema cardíaco, todos os sistemas estão sendo desenvolvidos naquele momento, ele faz uma alteração celular, Dani. No livro, inclusive, a Nadine mostra o que acontece na estrutura do DNA. Isso é alterado, porque não foi programado para ser assim. Até porque os filhotes, eles têm um cuidador para justamente não deixar. Quem tem que se preocupar na natureza em ir atrás de se preocupar ali com, sei lá, se eu sou um filhotinho de leão, tô com a minha mamãe leoa, não é o leãozinho nunca que vai lutar. Ele fica ali sempre protegido pela família dele, que vai passar pelos estresses ali já como adultos para garantir a sobrevivência dele. E nosso filhote de humano, nosso filhote é o mais dependente da natureza, dos mamíferos. Ele nasce sem conseguir fazer nada. Os outros mamíferos, né, nascem ali, vão mamar, levantam e tal. O bebezinho humano, não. Ele vai demorar o que a gente vai chamar de esterogestação por um tempão. Ele ainda precisa da gente para garantir a sobrevivência. E desde bebês, nossas crianças vivem de estresse tóxico, se sentindo ameaçadas, né? Nenhuma mamãe da natureza, dos mamíferos, nenhuma leoa vai perguntar, eu acho que é melhor não dormir comigo. Eu acho que é melhor não ficar lambendo ela, porque ela vai ficar mal acostumada. É só na nossa cabeça de ser humano que faz com que a gente deixe essa criança de uma forma tão vulnerável, né? E tão suscetível a essa carga de cortisol e adrenalina que ela não está preparada para ter. Então, assim, é um fato científico que o estresse tóxico na infância vai causar efeito em todos esses sistemas do nosso corpo. Depois de amadurecido, porque ele vai fazer uma alteração no DNA. Então, lógico, às vezes o Daniel, assim como a gente, não tem essa noção exata, né? Então, talvez eu possa dizer assim, nossa, mas olha aqui, eu tô bem. Sim, eu tenho problema autoimune, né? O outro cai cabelo, o outro cai... Então, isso tem relação, né? A gente não vai conseguir medir exatamente, mas a ciência já mediu esses impactos nesses dados que a gente trouxe. Então, isso é muito sério. E não é por acaso que tem uma lei da parentalidade positiva, não é por acaso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda educação parental para a prevenção do estresse tóxico precoce. Não é por acaso que a ONU também traz que as três coisas mais importantes que precisa ser feita para a prevenção de violência, etc., é redução de estresse tóxico na infância. Então, veja, né, a gente precisa perceber que isso já existe. A gente citou aqui as maiores autoridades, aí ciência, ONU, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, vai ter efeito. É óbvio, né? E é difícil da gente tangibilizar, é difícil pra gente olhar pra isso, mas essa criança, o tempo todo, sem estar nesse estado de segurança dela, constantemente com estado de alerta, ela vai ser afetada. E vale dizer também, a gente falou aqui da gente com a gente mesma, mas como você falou de política pública, né? Quando a gente tá com essas pessoas, às vezes a professora, por exemplo, se sente incapaz, ela fala, meu Deus, mas nesse cenário, o que eu faço? Daí a gente fala, gente, essa criança fica das 7 às 7 na creche. Ela precisa muito que os adultos da creche façam diferente. Sim. Né? Dá para fazer muita coisa, é a maior parte do dia dela. Então, é sobre cada um de nós em ter esse conhecimento, né? E pensar dentro da nossa atuação no mundo, não é só na nossa atuação profissional, o que eu posso fazer de diferente. Então, se agora eu sei disso. Né? Eu sinto muito, quem não sabia disso, agora sabe que agora eu sinto muito. Ó, já foi ai, já abriu, gente. Eu sinto muito, tá? Eu peço desculpa de ser a porta-voz disso, mas o que a gente também pode dizer é que a Nadine também trouxe no congresso, né? E a gente também tem cada vez mais estudado sobre isso, que quando a gente implanta programas de parentalidade positiva, né, dentro da sociedade, né, das políticas públicas, já existem estudos ao redor do mundo mostrando o amortecimento desse impacto, né? Então, não está posto e agora, meu Deus, né? Não, a gente consegue, atuando nesses adultos ou nessa infância, reduzir o impacto do que já aconteceu.
Perfeito. E eu tô pensando até além das políticas públicas, se a gente tem aqui ouvindo a gente, empresários, né, gestores, né, de diferentes áreas aí, às vezes a gente, né, a gente não tá conversando só com pessoas que pensam, estudam educação, infâncias, né, a gente quer extrapolar esse Perfeito. lugar, né? Então também são lugares potentes, né, em que já tem um coletivo, um grupo de pessoas que também tem que pensar sobre isso, né? Então Perfeito. fiquem atentos aí, se você tem uma equipe, né, se você lidera pessoas, né, se você tem famílias se construindo na sua equipe, gestantes, tem que pensar em como Uhum. poder multiplicar isso no seu lugar de atuação, né? Como você Exato. falou, né, Carol? É sair também do nosso umbiguinho, né? Uhum. E ver de que maneira que a gente pode transpor isso. É se desconectar muitas vezes aqui e a gente se conectar, né, Uhum. em É, outros é. lugares. Porque às vezes, né, a gente, não, que bonito, foi aprovado, né? Tá aí em Uhum. processo Uhum. uma lei que o tempo de licença paternidade, né, vai se estender para 20 dias e tal. Compartilhei ali, porque, né, tô mostrando que eu sou favorável, mas eu fiz o quê com essa informação? Isso, Fiz o quê? Eu isso. tô olhando para os pais que estão lá na minha empresa, será que 20 dias mesmo é suficiente? Uhum. Né, de Uhum. licença paternidade para apoiar, para dar, né, todo esse suporte, para evitar os estresses, né, Uhum. tóxicos Uhum. na É. infância. Então a gente tem que parar para pensar na realidade que a gente tá, Uhum. né? E mesmo por olhar empresarial até, Sim. Uhum. porque a gente hoje desenvolve programas de parentalidade empresarial. Uhum. Porque, gente, uma família, um pai, um colaborador que se sente apoiado a olhar para sua família, que é o seu maior desafio. Zona de conforto é ir para o trabalho. Uhum. Ficar em casa com as crianças é Uhum. o É, maior desafio. Uhum. sim. Então, eu tô ali, né, estressado, sem saber o que tá acontecendo, colaboradora, putz, queria estar com meu filho, tô aqui preocupada, meu filho, com todos esses problemas temas de ansiedade, telas, adultização, tantos problemas acontecendo. A empresa me apoia para olhar para tudo isso. Uhum. É outro tipo de resultado também, Uhum. tanto de resultados empresariais, quanto de resultado de clima, né? Então, a gente sabe, hoje, quando a gente vai apresentar os programas, a gente fala de números para eles também, Uhum. porque a gente tem que falar a língua deles. Mas, para muito além disso, ainda tem toda essa responsabilidade de ser humano. É a minha Uhum. espécie, né? Uhum. Uhum. É para muito além do meu umbigo, como vocês mesmos falaram, né? Uhum. Perfeito. Meninas, a gente tá aqui no momento final da nossa Ai, não conversa, vocês acredito. acreditam? Não Não. acredito, não. Como A gente teria assim? mais muita coisa para Com conversar, né? certeza. Muito. Eu vou usar aqui o último comentário do André, que ele escreveu assim: "Tô aqui pensando então que 99% dos adultos têm sequelas da infância". Será que ele chegou a uma conclusão aí, né, interessante para a gente Sim, encerrar aqui esse sim. episódio, né? O que que a gente pode conversar com as pessoas que estão, nos ouvindo, né, para encerrar essa conversa a partir dessa constatação que o André fez, né? Se a gente conseguiu chegar a esse lugar de pensar: "Puxa, né, tem muita coisa aí, Sim. né, que não deu certo. O que que a gente faz agora?" Eu diria Uhum. 100%. Eu gosto de fazer uma analogia de um livro que eu li uma vez que eu achei o máximo, assim. Nós acreditamos que o ser humano vive até os 100 anos, tem mais ou menos essa estatura, tem mais só que tudo que a gente estudou até hoje vem de uma construção desse ser humano, né, que a gente estuda, muito ainda, cheia de problemas. Quando a gente olha para a natureza humana, para a espécie humana, nós nascemos autoconfiantes, nós nascemos bons, nós nascemos colaborativos, nós nascemos tudo que a gente não vê na sociedade. Uhum. Então a sociedade hoje, sim, foi desconstruída da sua espécie, foi trazida para um lugar que não é o lugar que a sociedade vai conseguir chegar. Então, sim, 100% de nós hoje fomos desconstruídos da nossa natureza, que era realmente sermos empáticos. Hoje a gente fala: "Meu Deus, como é que eu ensino a empatia?". Da onde que a gente desconstruiu isso, Uhum. né? Um bebezinho, quando vê a mãe triste, ele na hora fica, né? Porque é totalmente da nossa natureza o que a gente quer que seja a sociedade, né? Então é uma conclusão que ele trouxe que é real, né? A gente não tem de forma nenhuma como negar isso. E que, eu falei da analogia, né? Se a gente soubesse que a nossa árvore, a nossa espécie de árvore, pudesse chegar a 3 metros de altura, ser florida, né? Ser maravilhosa, dar frutos, a gente não quer ver uma árvore mini e falar: "Não, mas a gente tá bem". Uhum. Não, mas é que as folhas caem mesmo. A gente tá achando que é, porque até então o que a gente tem visto é isso. Uhum. Mas não, quando a gente olha pro bebezinho e tudo que ele carrega, tudo que a nossa espécie carrega, a gente poderia ser muito, mas muito diferente. Nós poderíamos estar sempre falando no coletivo, no individual. Quando um bebê percebe assim: "Nossa, eu mereço respeito. Ah, então as pessoas merecem respeito", né? Então seria completamente diferente os adultos de hoje, a sociedade de hoje. Então é isso mesmo, nós somos totalmente impactados, né? Fomos, desconstruídos do que a gente realmente poderia
vir a ser Sim. enquanto uma sociedade saudável, potente, madura, coletiva, abundante. Não tem por que faltar para alguém. É. E realmente 100% de nós somos afetados, ele tem total razão. E aí eu volto para minha primeira frase, né, de quando você perguntou da minha relação com as infâncias, que é a bússola, o caminho para que isso não aconteça tá aqui. Eles estão ali fazendo bagunça, gritando, conectados com eles mesmos, Tentando brincando. resistir a nós, né? Porque eles Resistir. estão lá, quando eles estão Isso. bagunçando, quando eles estão respondendo torto, eles estão levantando uma bandeira assim, eu resisto a vocês, que já deram certo aí. Exato. Então, Exatamente. é isso, gente. A resposta tá em 2 aspectos, eu acho. Primeiro, a gente observar as crianças e elas vão dizer o caminho, elas vieram prontas para viver toda essa plenitude, essa potência, essa autenticidade, né? Então, olhar para elas e aprender com elas, eu acho que é algo muito importante. E para além disso, a gente lembrar que essa criança nossa ainda está dentro da gente também. Então, você falou que, por exemplo, vocês têm que ser corajosas, né? Para mim, sempre essa palavra fica assim: eu sou corajosa? Eu nunca ouvia que eu era corajosa, né? Será que eu sou corajosa? Mas para mim, também lembrar que dentro de mim, eu nasci corajosa, nasci autêntica, nasci conectada, é importante. Então, todos de nós temos que lembrar que não é que o outro é corajoso e eu não sou, o outro consegue e eu não consigo. Não, todo mundo nasceu conseguindo. Então, é um caminho de volta para essa criança interna que a gente nasceu sendo e também olhar essas infâncias que estão aí dando todo o caminho, né, sendo nossas bússolas. É conteúdo de graça, né? É. Só olhando as crianças brincando, a gente tem muita coisa Isso. bonita e boa, né? Pra aprender. aprender. Meninas, que conversa boa. Delícia, Meu né? Deus, que delícia. Obrigada, Carol. Obrigada, Alcione. Que honra ter vocês aqui, né? E trazer tantas possibilidades, né? Porque essa conversa, ela não encerra aqui, né? Ela continua aqui. Cada uma das pessoas, né? Que estiveram aqui com a gente, que vão assistir depois a gravação também, né? Que possam... pensar, né, a seu modo, na sua realidade, né, e que a gente tenha levado pílulas, né, doses homeopáticas, né, de transformação, como diz a minha querida Lídia Ortelli, que eu amo, né, que eu acredito na revolução do brincar, na revolução das crianças, então vamos olhar para essas crianças e vamos enxergar possibilidade, potência, esperança, transformação, né, que esse é o caminho. E eu queria, então, que vocês pudessem contar para o público como que as pessoas podem encontrar vocês, onde vocês estão andando, quem quiser se conectar com vocês para uma conversa individual também. Então, fiquem à vontade para usar esse espaço para isso também. Legal. Então, quem quiser pode me seguir nas redes, é Alcione Andrade Oficial. Também faço atendimentos de família, podem me contatar sempre por lá, pelas redes sociais mesmo, pelo Instagram. Nós também trabalhamos com empresas, como eu falei, programas empresariais de voluntariado, programas nas políticas públicas, a gente tem ajudado a desenvolver esses programas, porque é algo muito novo, né? A gente, mas como é que a gente faz? Vamos lá, vamos junto, vamos olhar para as secretarias e assim vai. Então, é isso. Hoje em dia, o meu contato principal é realmente as redes sociais. Coloco muita coisa por lá, divido muito da minha história com os meus filhos, né? Conto, nossa, hoje aconteceu isso, aconteceu aquele e tal. Vou ficar bem feliz de ter vocês lá compartilhando Gente como a comigo também. gente, Alce, gente. Bom, quem quiser também me procurar é @carolbinhame. Binhame, é com B, inhame, tipo da batatinha. Binhame, né? A Carol Binhame nas redes também. Fique muito à vontade de me procurar. A gente atende famílias individualmente, né? A gente trabalha juntas também em políticas públicas, a gente atende escolas, enfim, aonde tiver um lugar para cuidar de quem cuida das infâncias, nós estaremos lá e nós estaremos disponíveis. É isso. Que bom, gente, aproveitem, já comecem a seguir, porque é um lugar confiável, com ciência robusta, como vocês viram aqui, né? Hoje a gente está aí imerso num universo de informações, né, rasas, superficiais, que às vezes nos conduzem também a olhar, né, de outra maneira para todas essas problemáticas que nós falamos hoje. Então, o Repensar as Infâncias está encerrando essa nossa realização da Brincaê. Você pode acompanhar todos os episódios do Repensar as Infâncias no YouTube da AblaFM.
E também pelo nosso Instagram, @somosbrincaê. Além de acessar os episódios anteriores, vocês vão poder acompanhar todas as movimentações da Brincaê, essa marca manifesto pelas infâncias. E a gente espera vocês aqui no nosso próximo episódio, daqui a 15 dias. E é um prazer sempre conversar com vocês e repensar as infâncias. Até a próxima!